Shalom, povo de Deus! Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. Hoje nós vamos estudar sobre falsos profetas e falsos cristos. Se você gosta dos nossos estudos, fique à vontade para deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com quem precisa. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Falsos profetas. Esse é um problema que tem atingido o cristianismo de uma maneira absurda e avassaladora. Eu não sei muita coisa, mas creio que esse problema dos falsos profetas seja uma característica bem peculiar ao cristianismo. De fato, eu não sei como essa desgraça ocorre no meio de outras religiões, mas creio que não é algo que preocupa os seus fiéis. Acredito que isso se dá exclusivamente ou quase exclusivamente, no meio cristão. Eu não tenho notícias de alguém se declarando Buda ou Maomé por aí, mas afirmando ser o Cristo, tem um monte. Creio que se isso acontecesse em um meio muçulmano, com algum seguidor que resolvesse negar os ensinos do Corão e se declarar sendo Maomé, esse cara seria morto muito rapidamente pela aplicação da Sharia. No meio judeu, se aparecesse alguém que viesse ensinar novas leis e regras para substituir as do Pentateuco e nos outros escritos milenares e dissesse que era Moisés, esse nem seria incomodado e sim sumariamente ignorado, a não ser que seja o falso Messias, já que eles aceitarão o falso Messias e só o reconhecerão como falso, depois do sacrilégio do terceiro templo que ainda não foi construído. No budismo, seria mais ou menos como os judaizantes, pois pregar algo diferente da doutrina budista e se dizer que é Buda, esse seria convidado a se retirar e não sofreria violência física e também seria ignorado. Se fosse um hindu, na Índia, pregando ser mais um deus, não afetaria em nada, pois ele já tem milhares, se não milhões de deuses. Mas no cristianismo é diferente. É diferente porque os cristãos, e mais especificamente me refiro aos evangélicos, têm uma doutrina cristocêntrica, ou seja, só Cristo no centro da fé, tendo por base os valores e princípios de Deus, como uma revelação inalterada, que por meio da Bíblia Sagrada atravessou a história, que desde o Éden até o Apocalipse, revela e aponta para Jesus Cristo. É diferente porque o aparecimento desses falsos profetas ao longo da história da igreja cristã foi algo profetizado que iria acontecer, algo que não existe em nenhum outro livro considerado sagrado em suas religiões. E foi profetizado por ninguém menos que o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então, esse é um tema relevante para o qual os cristãos devem estar atentos. Em seu sermão profético, veja em Mateus 25, Cristo disse com todas as letras e palavras que no fim dos tempos isso iria acontecer e que o aparecimento de falsos profetas e falsos cristos era apenas mais um sinal do início das dores. Falsos cristos são menos comuns. A história registrou alguns dos principais desde 1882 que se nomearam Cristo, o Filho de Deus. E quase todos já morreram e não fizeram nada além de tumultuar a vida de uns crédulos inocentes que desconheciam a palavra de Deus. Tem uma relação de mais de 12 desses mais emblemáticos, mas vou citar apenas os mais relevantes. Depois, você pesquisa sobre eles no Google. Vamos lá. Oscar Ernst Bernard, alemão, viveu de 1875 a 1941. George Baker, americano, viveu de 1880 a 1965. Maharshi Mahesh Yogi, hindu, viveu de 1918 a 1998. Foi promovido pelos Beatles. Sun Myung-moon, coreano, viveu de 1920 a 2012. Jim Jones, americano, viveu de 1931 a 1978, quando promoveu um suicídio coletivo de 900 membros de sua seita. Rabbi Menachem Mendel Sherzeno, judeu,
viveu de 1902 a 1994. Foi aclamado por seus seguidores como o Messias de Israel. Mas eu não considero esses doentes mentais nem um pouco relevantes. E quem conhece o mínimo da palavra de Deus sabe que significaram absolutamente nada. Lembre-se que absolutamente é um advérbio de negação, que junto com a palavra nada significa totalmente nada. O que mais preocupa e tem preocupado todos os que defendem o evangelho puro e verdadeiro são os que se dizem pastores, mas não passam de lobos travestidos de ovelhas. Nossa, eu acabo de ofender as ovelhas. Então, vamos corrigir isso. Quem ajuda o pastor de ovelhas não é uma ovelha, são os cães treinados para isso. Veja o que eu disse, treinados. Então, o certo dizer é que esses falsos pastores são lobos travestidos de cães, treinados para enganar o rebanho. A analogia fica melhor. Um lobo tem em mente pelo menos duas coisas quando ataca um rebanho. Primeiro, dispersar as ovelhas e depois dominar e destruir cada uma das ovelhas nas quais colocar as suas garras. Mas os lobos travestidos de cães são treinados de forma diferente. São treinados não para dispersar as ovelhas, mas para atraí-las com um ensino errático e desviado da palavra de Deus. São treinados para despertar nas ovelhas sentimentos de que podem ser bem mais que ovelhas, que têm direitos de serem melhores que outras ovelhas ou que devem acreditar em outras revelações que recebem fora da palavra de Deus. São treinados para despertar a cobiça e a ganância em ovelhas que não conhecem a voz do pastor e só pensam em terem currais melhores e mais confortáveis do que outras ovelhas. E todo esse treinamento tem um objetivo maior: arrecadar o quanto mais que puderem de recursos financeiros e materiais, iludindo rebanhos inteiros que não conhecem a palavra, que ficam achando que o dinheiro é para o pastor, Jesus Cristo, quando na verdade é para os próprios lobos e principalmente para o lobo alfa. E tem muitos lobos alfa que têm as suas companheiras lobas para ajudar. E os lobos treinados para se parecerem com cães e assim trabalharem disfarçados e que conseguem atingir suas metas são bem recompensados. O que pregam os falsos pastores e falsos mestres? Uma resposta bem simplória: tudo o que Cristo e seus apóstolos não pregaram. Então, para você saber se aquele ensino que você recebe vem de um pastor verdadeiro ou de um falso pastor, não basta você apenas escutar. Você precisa aprender a discernir o que é revelação vinda das Sagradas Escrituras do que não é. E para isso só tem um jeito: você precisa conhecer a palavra de Deus. Sem conhecer as verdades bíblicas, você pode ser facilmente enredado em um falso ensino se você não puder contrapor o ensino errático com o ensinado na palavra. Se você ainda não tem conhecimento profundo da palavra, você pode simplesmente perguntar aonde está escrito na Bíblia aquele ensino que te deixou desconfortável. Mas preste atenção, não se deixe levar por um ensino que fecha a verdade em apenas um versículo, pois esses cães adoram um texto fora do contexto e assim distorcem o entendimento que o contexto real apresenta. Como dizem, um texto fora do contexto é pretexto. Pretexto para fazer você dar voluntariamente o que tem, e isso nem pode ser chamado de roubo. Pretexto para iludir sobre prosperidade ou vida fácil sem problemas ou tribulações. Pretexto para te enganar para que você venha a ter tudo o que quiser. É claro que tem versículos que são verdades e se fecham no seu próprio conteúdo, mas esses nunca são utilizados para distorcerem e trazerem ensinamentos antibíblicos. Vou te dar um exemplo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem como distorcer a palavra. Algum maluco pode até dizer que o Filho unigênito não é Jesus, mas aí o cara está saindo derrapando do cristianismo.
Tem alguns desses falsos profetas que só querem saber de grana, mas outros querem parecer mais espirituais. Então, a vibe deles é fazer profecias. Na verdade, são mestres em profetadas. Os que querem saber de grana nem disfarçam mais. Pedem descaradamente, seja diretamente ou forçando os seus fiéis incautos a se enredarem em campanhas para compromissos financeiros vultosos, com a promessa de que é dando que se recebe, e quanto mais você der, mais vai receber do Senhor, pois Deus honrará você. O fato é que por trás dessas campanhas é que eles enganam os cobiçosos, os gananciosos, aqueles que querem ganhar mais sem trabalhar, porque Deus vai dar, vai recompensar. Então, vendem ou entregam um carro de 20 mil, porque o Senhor vai mandar um de 80 mil. Entregam a casa de 2 quartos, pois o Senhor vai mandar uma outra casa de 4 quartos e piscina. Ganância. Sua fé se baseia em magia. Tudo vai aparecer do nada. São manipulados por falsos milagres produzidos. De alguém que vai ao púlpito dizer que morava debaixo de uma ponte e depois que começou a ir na igreja, Deus deu uma casa de 3 quartos para ela, toda mobiliada, mas não contam a verdade do milagre. Aquela pessoa pode até ter recebido a tal casa, mas com a condição de contar a sua história com as devidas omissões para despertar nos gananciosos a darem mais e mais. E com isso, fazem de Deus um manipulador, ou pior, um mentiroso. Eu tive uma auxiliadora doméstica que era uma moça jovem, afeiçoada e bem humilde. Um dia, quando ela colocava a refeição na mesa, eu vi um anel de ouro no seu dedo anular da mão direita. Então eu perguntei, você ficou noiva? Ela ficou um pouco sem graça e respondeu que não. Eu continuei, então por que você colocou essa aliança? Então ela falou que não era dela. Era uma campanha da igreja que ela tinha que usar o anel e depois de um tempo devolver. Um tempo depois fui até uma filial dessa igreja. Foi quando o obreiro chamou à frente quem estava na campanha do anel de R$1.000. Levantaram alguns. Depois que esses apareceram para todo mundo ver quem eram, o obreiro chamou os de 500 e mais uns poucos levantaram. Depois vieram os de 300, 200 e os de R$100, quando muita gente foi à frente. Então eu entendi. Fiquei triste por aquela moça e por aqueles que se levantaram para mostrar para toda a igreja que eles estavam dando 1.000 ou 500 ou 300, porque já receberam a recompensa deles, serem vistos pelos homens. Mas que o dinheiro foi arrecadado? Isso foi. Foi nessa mesma igreja que tempos depois eu fui a um culto. Eu já contei isso aqui, mas vou repetir. Logo no início, após uma breve palavra, o pregador chamou à frente quem gostaria de compartilhar as bênçãos recebidas de Deus. Muita gente, especialmente as mulheres, foram à frente. Logo de cara, o obreiro perguntou a uma senhora qual a bênção que ela tinha recebido. Ela, muito humildemente, respondeu que era uma pessoa sem paz na vida e que após conhecer a Jesus, ela agora tinha paz. O obreiro concordou com ela, mas voltou o microfone para ela e perguntou de novo, qual foi a sua bênção? E ela respondeu de novo, a minha bênção foi ter a paz que hoje eu tenho. Inconformado com a resposta, o obreiro perguntou pela 3ª vez, e a bênção? E a bênção? Qual foi a sua bênção? E ela respondeu de novo que a bênção dela era ter paz em Jesus. Aquele homem desistiu, virou-se para o lado para perguntar qual era a bênção de outra senhora. Para aquele pregador, a paz de Cristo, aquela que excede todo entendimento, não era uma bênção. Não sei o que ele achava que era. Levantei-me e fui embora, porque ficar numa igreja cujo pregador não aceitava que a paz era uma bênção na vida de alguém, não é uma igreja séria e fiel ao ensino da palavra de Deus. E como eu disse, tem ainda os falsos profetas que amam uma profecia falsa, uma profetada. Muitos, além de não saberem interpretar os textos sagrados de forma a extrair uma palavra de fé e ânimo para o coração dos ouvintes,
ainda gostam de falar sobre revelações que Deus deu a eles, com exclusividade, para que anunciasse ao povo de Deus ou aquele aprisco de ovelhas que ele toma conta. Todo cristão verdadeiro deve saber que tudo o que Deus queria revelar ao homem, ele já o revelou por sua palavra, a Bíblia. Não existem novas revelações, muito menos revelações que contrariam as coisas que estão escritas na Bíblia, ou ainda acontecimentos que não estão na Bíblia. Tentam passar por espirituais, por homens e mulheres especiais, a quem Deus lhes deu mensagens proféticas e acabam fazendo de Deus um mentiroso. Deus não é homem para mentir, e se Ele diz que vai fazer, Ele o fará, ainda que muitas profecias bíblicas ainda aguardem o seu cumprimento, mas inúmeras já se realizaram. Assim eu creio. Há uns 3 ou 4 anos, por volta de abril ou maio, navegando no YouTube, eu vi um vídeo no qual o cara que se dizia pastor revelava que Deus tinha lhe dado uma profecia terrível que iria acontecer em diversas cidades de São Paulo e que iria acontecer em novembro daquele ano. Como eu não tenho poderes para saber quem está certo ou errado, embora desconfie de alguns casos, eu fui até os comentários e escrevi mais ou menos o seguinte: não me cabe julgar agora se você é um profeta falando em nome de Deus e se a profecia que você descreveu em detalhes é verdadeira. Mas em dezembro eu volto aqui. Pois bem, em dezembro eu voltei, só para escrever para aquele homem que ele era um falso profeta falando mentiras e tornando Deus um mentiroso. Ainda disse a ele que ele merecia o que estava escrito para os falsos profetas em Deuteronômio 18, 21 a 22. Como conhecerei se um profeta é verdadeiro ou não? Se aquilo que ele disser não se concretizar, com falsidade falou o profeta, deve ser morto. Não tenhais temor dele. Eu fui malzinho, não resisti, mas aprendi a discernir. Vira e mexe aparece um ou outra pessoa querendo aparecer, fazendo profecias em nome do Senhor. Você vai achar isso no YouTube e muitas coisas. Não são profecias, são profetadas, como já disse. Mas saiba uma coisa, marcou data, 99,999% de que é falso profeta. Se a palavra não se cumprir, também é. Após João, o ciclo de profetas que prediziam o futuro foi concluído. Cuidado com os charlatões que ficam dizendo que estão sentindo que Deus quer dar um recado para a sua vida e vem com uma palavra que jamais se concretizam. E você ainda acaba se sentindo mal por isso. Mas ouça a palavra e peça a Deus o discernimento para entender se aquela mensagem tem um propósito para a sua vida. Mas, de modo geral, saiba que se Deus tem uma palavra específica para você, Ele mesmo falará ao seu coração e à sua mente quando você meditar na sua palavra e estiver em oração. Deus não precisa de meninos de recado. Hoje, os profetas são aqueles que levam a palavra de Deus às pessoas. São aqueles que ensinam corretamente a doutrina da fé, sem se desviarem das prescrições da palavra de Deus. Podem ser pastores, pastoras, presbíteros, diáconos ou pessoas comuns sem cargo em uma igreja formal, mas que leva a fiel palavra de Deus a quem necessita. Pode ser um pastor consagrado para o ministério ou ser uma pessoa comum que se dispõe a ser usado por Deus. Você pode ser um profeta de ocasião, sendo usado em um momento para abençoar a vida de pessoas, levando a verdade da palavra de Deus a pessoas que precisam ouvir. Mas saiba que você precisa conhecer a palavra de Deus para não incorrer em erros absurdos de interpretações dos ensinos contidos na sã doutrina. Então, estude para não ser usado como massa de manobra. No nosso livro Cristianismo para o século XXI, falamos e tratamos muito mais desses assuntos e de outros assuntos, com muito mais conteúdo do que podemos abordar aqui. Se desejar deixar o seu like e se inscrever no canal, nós agradecemos. Compartilhe o vídeo e o canal com outras pessoas e ative o sininho de notificações para saber quando outros vídeos forem lançados. Estamos na reta final desse primeiro ciclo de estudos. No próximo tema, trataremos sobre o reinado de Cristo,
o penúltimo estudo desse primeiro ciclo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Um grande abraço.